Grande Edinho, boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo tranquilo? Como é que você tá, rapaz? Tudo Tá bem? tudo bem, tudo bem. Rapaz, depois você passa essa fonte da juventude aí, você não vai ficar velho não, filho. Você tá cada vez... É o futevôlei que faz isso? Conta pra nós aí. Rapaz, eu tava conversando agora com o Zico. Eu vi o É, Zico, eu vi o Zico, eu vi o Zico treinando na piscina, né? E no Instagram, e vi o Zico andando em volta do campo, e fui dar os parabéns para ele, porque para ele continuar assim, entendeu? Porque tem a lei da gravidade, a gente tem que lutar um pouquinho contra ela, é... né? Aí ele até brincou comigo, falou assim, a gravidade, né? Eu Grave... falei, eu falei, Verdade, eu falei, melhor assim, né? Aí ele falou assim, não, você que está certo. Eu falei, mas temos que tentar encurtar um pouquinho, verdade, é, verdade. né? Aí, o Zica é gente boa Ele demais, dá... né? Ô, Edinho, ele dá essas voltinhas, mas chega em dezembro no Jogo das Estrelas, o cara dá caneta, mete gol de cobertura, é pra esconder o jogo. É verdade, é verdade. Não, mas de qualquer maneira é sempre importante, né? Voltando ao que você falou antes, é sempre importante você se cuidar um pouco, né? Porque para não encurtar realmente o tempo, entendeu? O tempo já é curto na nossa Verdade, passagem verdade, aqui, entendeu? E não é nem isso, é um pouco verdade. de qualidade de vida, né? Então, Sem eu dúvida. sempre, eu sempre mantive isso e eu sempre falei o seguinte, que eu sou um ex-jogador de futebol, mas ex-atleta nunca, entendeu? Então, eu estou Show de sempre me bola, irmão. reinventando, né? Rapaz, Tu hoje gosta nós também. vamos presentear essa nação rubro-negra aí com sua história de vida aí, irmão. Eu vou ficar aqui só fazendo as perguntas, porta-voz, e me Exato. deliciando aqui também. Vou pegar até papel e caneta aqui para aprender, irmão. Porra, não sou bobo, né? A gente Então, está meu sempre irmão, aprendendo. a galera, ela sempre tem a curiosidade de saber da onde surgiu o ídolo, né? Edinho nasceu por onde? Jogou pelada por onde? O que aconteceu? Eu sempre falo isso. Eu nasci em Campo Grande, depois eu fui para Bangu. De Bangu, eu com 10, fui para Jacarepaguá, e eu com 10 anos fui morar em Copacabana, junto com meu avô, meu tio e minha mãe, né? E meus irmãos. E antes de 10 anos, eu não lembro de ter jogado futebol. É Eu mesmo? só tenho, eu só tenho a memória, quer dizer, eu fiz de tudo. Joguei pipa, soltei pipa, peão, fiz de tudo, né? Mas futebol em si, eu não lembro de ter jogado futebol antes, eu não lembro da bola na minha vida antes de 10 anos. Eu comecei realmente quer dizer, eu lembro realmente na praia. Na praia, depois de 10 anos, eu comecei a jogar bola na areia, quer dizer, na areia, no edifício, futebol de salão, ali que eu comecei a entender realmente, ou lembrar que eu comecei a jogar futebol. Mas sempre jogou recuado, marcando mais, saindo com aquela qualidade? Não, não. Na verdade, Não? eu nunca fui zagueiro. Eu É sempre mesmo? fui, sempre fui atacante, sempre fui atacante. É Atacante, mesmo? Aí, galera. Aí, bombástica, hein? Quem não sabe dessa aí, ó. Matador Edinho sempre, aí. sempre fui atacante. E Sério, Edinho? eu sempre tive o Ma- corpo, era muito baixinho, baixinho não, era muito franzino, né, muito rápido. Aham. Jogava na praia entre os maiores, né? Lá no Copaleme, eu iniciei no Copaleme. Aí, quem tá te E, mandando um alô aí? Rodrigo Arroz, zagueirão aí. Ex-zagueirão do Mengão aí, ó. claro, Boa grande noite, abraço Alain. para ele. Mestre Edinho. Grande Ó, abraço o para cara, ele. as pessoas mentem às vezes. Pô, dei surra no Edinho. Ele não, ele foi humilde. Falou pra mim hoje, Alain, tomei várias costas desse homem do futebol. Pô, Arroz, aí, Arroz. Homem, pô. Aí, Aí o que acontece? falou que é impossível te ganhar, Edinho, no futebol. Ele diz que é ruim mesmo. Futebol, não, impossível não, mas não é fácil não. Ah. Sabe por quê? Aí, Sabe por Rodrigo, quê? Eu vou então. te dizer uma coisa, porque geralmente eu jogo umpla também, né? Que a umpla quer dizer, é um contra um, Aham. lógico, né? Mas eu digo o seguinte, que o perder e ganhar vai na escolha do parceiro, entendeu? Pô, maneiro, maneiro, maneiro. Isso aí. É Aí, saber escolher o Rodrigo. parceiro, entendeu? Rodrigo, te dá uma dica, filho. Escolhe logo ele, filho. Primeiro, pô. Pô, pra tu ganhar, filhão. Não dá mole, não.
Já Mas aí começa. fala, Matador Edinho fazia gol pra caramba lá? Como é que era esse negócio? Aí acontece, eu era franzino, jogava com os garotos na praia, lógico, né? E eu, com 15 anos, eu já era na praia, a praia era Amador, que era a primeira equipe, né? Aspirante, que era a equipe que esfriava a areia para o Amador. Aí, durante a semana, tinha infantil e juvenil. Eu tinha idade para o infantil, jogava no juvenil durante a semana e jogava no Amador no sábado, entendeu? Entre os grandes. E um dia estava de bobeira um domingo, sem fazer nada, porque os jogos eram sempre sábado, né? E domingo quase não tinha nada para fazer, à tarde principalmente. Aí eu vi um anúncio que tinha peneira no Fluminense, aí eu e mais 3 fomos treinar lá. E eu rapidamente fui aprovado de meio de campo e atacante, entendeu? Grande Marcelo Buarque na área aí também, grande professor, Marcelão na área. Grande abraço aí. Pô, fera demais. Aí chegou lá na base, você se inspirava em algum jogador, Edinho? Tinha algum cara que você, porra, esse cara, se eu for igual esse cara... Rapaz, eu me inspirava no Gerson, rapaz. Canhota? O Canhota, e foi com ele também a inspiração dele que eu aprendi também a desenvolver a minha perna esquerda. Porque eu sempre fui direito, se meu ídolo era o Gerson, eu tinha que bater com a esquerda, né? Shortinho, não sei se você lembra, o short dele era lá embaixo, entendeu? Então eu desenvolvi a esquerda por causa dele. Muito legal, cara. E aquelas faltas, cara? Aquilo ali veio já é uma predisposição, já é genético ou foi muito treinamento? E você... Eu não consigo entender falta ser predisposição e nem genética, porque falta treino. É treino e você encontrar a batida correta do pé, muita prática, né? E até você pegar a passada certa, pegar a manha certa. E para você fazer isso tudo, claro que você tem que escutar outras pessoas que sabem bater falta, né? Para você ir ajustando, porque nada é empírico, né? Apesar de futebol, muita gente achar que é intuitivo, que é empírico, e muitas coisas são realmente, entendeu? Mas tem muitas coisas que você tem que buscar a informação, né, em outras pessoas para você adequar da sua maneira, entendeu? Eu vi um jogo do Sub-7 do Flamengo, por que até que eu cito falta como algo até genético, né? O molequinho com 6 anos, Edinho, o moleque batia na bola, cara, e aquilo não teve tempo do moleque ter treino e nem desenvolver aquilo. Ele meteu nesse jogo que eu assisti 2 gols de falta, e uma ele meteu na trave. Então, quer dizer, ele já tem uma facilidade nata de bater na bola. Se desenvolver... Já tem uma predisposição, uma inteligência... Vai virar um monstro. O moleque... Eu até esqueci o nome dele para dar um mérito aqui, mas o moleque bate muito bem na bola. Com isso tudo, a gente pode tirar aí... Se você mesmo pode me dizer aí uns 3, 4 grandes batedores de falta. Diz aí, me cita aí 3, 4 batedores de falta. Você... Zico, Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca, Zico, Juninho Pernambucano. Exatamente, eram 3 jogadores craques de bola. Mas eles tinham que treinar faltas. Se ele não treinasse falta, ele não pegava confiança para o jogo. Porque no jogo tem que ter batidas. E no jogo você vai encontrar pessoas treinadas também contra você. Ou seja, jogadores, goleiros treinados que estão bons contra eles, né? E que você vai ter que ter algo mais para você fazer o gol neles. Entendeu? Verdade. Aí você na base do Flu, né? Foi subindo. Aí teve aquela transição profissional, mas você pegou um timaço do Fluminense, década de 70, não, né? Você tem que perguntar antes como é que eu fui para a zaga. Né? Na base? Você foi na base para a zaga? Não, aí o que acontece? Aí no Dente de Leite teve um torneio de seleções dos estados, né? E eu fui convocado na seleção B do Rio de Janeiro. E o torneio era em São Paulo. E o treinador que gostava de mim me colocou de zagueiro, porque o zagueiro lá, na competição, que ganhava mais premiação, entendeu? Que era o
pessoal olhava mais, o Paulista olhava mais o zagueiro. Aí ele me colocou de zagueiro. E eu fui o terceiro melhor jogador do campeonato, né? E eu ganhei uma bicicleta. E quando eu voltei, aquela empolgação, ele foi me colocando ali, não me omiti, e fui deixando, e as coisas foram acontecendo. Depois de um certo momento, eu peguei um físico de zagueiro, aí fica mais difícil você voltar para atacante, entendeu? Entendi. Pior que foi uma migração extrema, né? Tava lá no outro oposto e O veio Adriano também foi, né? É verdade, verdade. Apesar de que tem muita característica similar, né? O centroavante tem que ter Só que impulsão também. ele foi ao contrário, né? Verdade, verdade. E aí surgiu a tua chegada nessa transição da base. Se quiser falar um pouquinho da base também, fica à vontade. Aqui não tem clubismo, não. Não, tá E tranquilo. passou pro profissional lá com o timaço do Fluminense, né? Foi bicampeão, né, Edinho? Na década de 70? Fomos bicampeões em 75, 76. Né? Era um Isso. time formado para fazer história, né? A ideia era ganhar praticamente tudo. Praticamente o Horta, que meio que revolucionou esse negócio de troca-troca, tentar fortalecer o adversário, mas antes de fortalecer o adversário, fortalecia mais a gente, né? Que acho que a intenção era essa, né? E depois não conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro, perdemos 2 vezes, uma para o Corinthians em casa, as duas em casa, e a outra para o Internacional em casa. Aí o Horta não conseguiu se reeleger, aí meio que foi desfeito todo esse projeto que o Fluminense tinha, entendeu? Entendi. Até 80 foi campeão também em cima do Vasco. Foi até um gol seu, né? 80 foi campeão, mas teve de 76 até 80, nós tivemos muitas dificuldades, porque quando o Horta saiu, entraram outros presidentes, entrou um presidente, depois entrou outro presidente, e que não tinha a mesma mentalidade, meio que largou o futebol. Então, o Fluminense ficou sem dinheiro, muita dificuldade para pagar os jogadores, e muitas contratações equivocadas. O Fluminense ficou de 77 até 80 sem ganhar um título. E o Fluminense era tido sempre que era ano sim, ano não, que o Fluminense ganhava um título, né? Então, e chegou em 80, o Fluminense com muita dificuldade de pagar os salários dos jogadores, formou uma equipe de jogadores da base, né? Éramos titulares, 9 jogadores da base, era só o Adão e o Gilberto que eram contratados, né? E o pessoal do banco, praticamente todo mundo da base. O Fluminense tinha sempre teve uma base muito forte, né? Nós tínhamos um treinador que era o Pinheiro, que foi um ex-jogador, ex-zagueiro do Fluminense. Foi o maior zagueiro artilheiro do Fluminense, segundo sou eu, e muito respeitado. Então, o Fluminense sempre teve uma base muito forte. Muito maneiro. Interessante que nessa transição, nesse período de dificuldade do Fluminense, pinta uma Copa do Mundo, né? Pinta a Copa de 78, mesmo com toda a dificuldade, você foi lembrado. Como é que foi essa experiência lá, irmão? Não, eu fui lembrado também porque eu fui praticamente a todas as seleções de base, né? Sim. Então eu fui Pan-Americano, Pré-Olímpico, Olimpíada 76, e o capitão Coutinho, Cláudio Coutinho, que era o treinador do Flamengo também, que participou de toda esses torneios todos que nós fizemos, essas competições na base, ele foi para ser treinador em 77, ele foi para ser treinador da seleção brasileira. E ele me conhecendo, ele me convocou já em 77 para a seleção brasileira. E dali eu dei continuidade. Entendi. E aí, depois desse período, dessa decisão de 80, Fluminense e Vasco, quando que você foi vendido do Fluminense? Foi em 81? Não, eu fui vendido em 82, porque é o seguinte... 82? Nesse período onde o Fluminense passou por muitas dificuldades, eu era um jogador
o líder da equipe, o capitão da equipe, jogador de seleção brasileira, tido como o melhor jogador mais bem pago, mais valorizado, né? E o Fluminense com dificuldade de dinheiro. Então chegou em 81, porque se fazia contrato de ano em ano, né? Sim. Era anual o contrato. E porque era muita inflação e não tinha como você fazer 2 anos, porque ia ser muito difícil, né? Então, eu fiz um contrato em 81, o Fluminense não tinha dinheiro para renovar comigo, né? E aí eu fiz um acordo com o Fluminense que eu iria ganhar menos de 81 e que eles assinariam um documento que no final do meu contrato eu poderia negociar a minha liberação, porque lá era liberação, você era preso ao clube, entendeu? Então, o Fluminense me liberaria por $500 mil. Eu passaria o ano inteiro jogando, ganhando menos, o Fluminense pagando menos também, e no final, se aparecesse algum clube, o Fluminense me vendia por $500 mil. Isso por quê? Porque apareceu em 81, apareceu o Olympique de Marseille querendo me comprar por $1,5 milhão, e o Fluminense não vendeu. Com todas as dificuldades, o Fluminense não vendeu, porque ninguém poderia imaginar, né? E nenhum presidente poderia ser responsável pela minha venda, porque na época se falava Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco e Edinho no Fluminense. Ou seja, nenhum presidente ia querer bancar essa venda. Verdade. Então, mesmo por $1,5 milhão, que era muito dinheiro, o Fluminense não me vendeu. Então, eu entramos em acordo, o Fluminense assinou esse documento, e depois da Copa do Mundo de 82, eu já estava negociando a minha liberação por $500 mil com o Udinese, da Itália, e assim foi feito. Só que o presidente que assinou esse documento, que foi advogado, acho que ele até faleceu, que é o presidente Silvio Kelly do Fluminense, que inclusive ele foi atleta olímpico do Fluminense, foi nadador, se eu não me engano. Enfim, ele era advogado e meu sogro também era advogado, entraram em acordo desse documento. Em 82, quando estava tudo certo para ir para a Udinese, os dois se encontraram no fórum aí no Rio de Janeiro, e meu sogro chegou para ele e falou que ali era o momento de fazer valer o documento, né, que ele tinha assinado junto com o meu sogro. Aí ele, ironicamente, cinicamente, né, falou para o meu sogro, que documento, entendeu? Aí meu sogro falou, não, o documento nós assinamos, tal. Aí ele falou assim, não, esse documento não tem valor, não. Olha só. Ué? Olha só, Como que assim? mau caratismo, né? E aí? Aí o que aconteceu? Aí a gente já tinha dado a palavra com o Udinese, já tinha assinado tudo. Aí entrei no sindicato dos jogadores, fizemos um rebuliço muito grande, mostramos o documento, e mesmo assinado, ele continua bancando que aquele documento não tinha, mesmo ele assinando, moralmente tinha valor, mas ia demorar muito tempo para você entrar na justiça e se liberar e tudo mais. Aí o Udinese entrou em acordo com o Fluminense, deu mais dinheiro para eles, eu não sei como é que foi, como é que esse dinheiro entrou, né? E o Udinese se responsabilizou para fazer um torneio em Udine e convidar o Fluminense, com tudo pago, e as mordomias para o presidente, para a família do presidente, para os diretores, entendeu? E assim foi feito. Aí me liberaram para a Itália. E como foi essa passagem pela Itália lá? Foi muito boa. Foram 5 anos, assim, muito bons, né? Quer dizer, 5 anos não, mas foram uns 2, 3 anos muito bons. Depois, o presidente, que nós tínhamos um projeto, o presidente tinha um projeto grande lá, audacioso, de chegar a ser campeão italiano, e nós tínhamos todas as condições para isso, tanto é que o Zico foi no segundo ano, e mesmo no segundo ano, a gente, sem um time ainda muito bom, sem um time bom, a diferença era o Zico,
nós chegamos em quinto lugar, mas não chegamos mais porque o Zico se machucou e numa partida lá e ficou 5 partidas ficou 5 partidas sem jogar. E com isso o time caiu um pouco, entendeu? Mas se o Zico tivesse continuado, o Zico foi sensacional, né? O Zico jogou muito. E se ele tivesse continuado, se ele não tivesse faltado essas 5 partidas, certamente o projeto teria continuado. Teria se cumprido. Porque nós iríamos surpreender nesse segundo ano e pegaríamos uma Copa UEFA, talvez, entendeu? Se a gente tivesse classificado abaixo do quinto, quer dizer, aí teria mais motivação, não só para o Zico, como também para o clube, né? A cidade era uma cidade pequena para o tamanho do Zico, né? O clube também era um clube pequeno para o tamanho do Zico. Se tivesse vencido, certamente iriam levar outros jogadores, investimento maior e, lógico, o Zico estaria motivado também. E quem foi campeão nessa ocasião? Napoli? Acho que foi a Juventus. A Juventus? Essa época, a Juventus e Napoli eram extremamente fortes por lá, né? Aí chega o Mengão na sua vida também, né? Como é que foi essa operação de guerra para tirar o homem lá da Europa, trazer para o Brasil, repatriar? Não, na verdade, não teve operação nenhuma. Né? O que aconteceu foi que o 87, de 86 para de 85 para 86, o time foi muito mal, a Udinese, né? E nós tínhamos um diretor que tinha sido contratado pelo presidente, que fez algumas transações lá não lícitas, né? E depois descobriram algum arranjo de resultado, alguma coisa assim. E para 86 e 87, o nosso time perdeu 9 pontos. Nós iniciamos o campeonato com 9 pontos a menos. E em 86 e 87, nós caímos para a segunda divisão. E foi quando eu não renovei o contrato e voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu fui treinar no Fluminense, e praticamente me oferecendo para o Fluminense, que é nada mais justo de voltar para o time do meu qual eu tinha iniciado, e time do coração, entendeu? E me oferecendo para o Fluminense. Só que, na época, o Fluminense, através do presidente Fábio Egito, não me aceitou de volta. E teve também a indelicadeza de perguntar se eu jogava de meio de campo, entendeu? Aí eu falei, lógico que não jogo de meio de campo, a minha posição é zagueiro. Agora, se fosse 8 anos atrás, certamente eu ia falar, sim, jogo de meio de campo. Sim, pô, goleiro, lateral, qualquer coisa que vier, né? Não, porque meio de campo para frente era a minha posição, que era... Se ainda fosse centroavante, né, Edinho? Se fosse centroavante, né? Se fosse centroavante seria melhor ainda, né? Mas eu com 32 anos já ficava difícil, né? Ficava difícil. 32 para 33 anos já não tinha mais aquela... O vigor tinha, mas eu não tinha mais aquela esperteza de antes, um pouco mais lento. Algumas contusões, principalmente de tornozelo, algumas sequelas, que me limitavam a minha dinâmica, né? Mas aí o que aconteceu? Aí o presidente não me aceitou, e você deve conhecer, logicamente, tem um amigo até hoje, que é flamenguista doente, que fez parte da minha infância, nossa infância foi junto, que é o Júlio Leitão, advogado e sócio do Michel Acef, que sempre foi louco para eu jogar no Flamengo. Aí, ele sabendo disso, ele falou, Neginho, você vai para o Flamengo, vai para o Flamengo, vai para o Flamengo. Ele fez toda a negociação. E quando saiu no jornal a possibilidade de eu ir para o Flamengo, a torcida do Fluminense toda ficou debaixo do meu prédio, que não ia deixar. Sério, cara? Isso eu não soube, não. Foi, dentro do meu prédio, 24 horas, dormiam lá, não deixavam eu sair, e dizendo que eu não ia para o Flamengo, Eu falei, mas olha, primeiro que a minha volta para o Brasil, a minha intenção era voltar para o Rio de Janeiro. Eu não queria morar fora do Rio de Janeiro mais uma vez, porque proposta do Porto eu tinha, proposta do Palmeiras eu tinha, mas a minha intenção era voltar para o Rio de Janeiro, e no Fluminense, né? Quando o Fluminense não me aceitou, aí aconteceu esse negócio do torcedor dormir, aí eu expliquei a situação, aí eles foram para o
o gabinete, para a sala do presidente nas Laranjeiras, e de lá um grupo meio que pressionou o presidente, obrigando ele a me telefonar. Aí ele me telefonou, perto dos torcedores, aí olha a falta de sensibilidade, de delicadeza também. Ele me liga: oi, Edinho, tudo bem? Tudo bem, tal, tal. Eu estou aqui com os torcedores que me obrigaram a ligar para você, e eu queria saber de você mais uma vez se você joga de meio de campo. Isso tá de sacanagem. Tá falando sério. Aí eu falei: isso, presidente, bicho? a gente já conversou isso antes, e eu não jogo de meio de campo, eu sou zagueiro. Não, porque eles estão aqui, estão falando, tal, 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 pedindo para eu ligar. Eu falei: presidente, já conversamos, eu sou zagueiro, não sou meio de campo. Eu queria desejar ao senhor tudo de bom e saudações tricolores, mas agora eu estou desligando o telefone e estou indo assinar o contrato agora com o Flamengo. Estou indo para a Gávea. Caraca, mano. Estou indo agora assinar o contrato com o Flamengo. Porque nesse inteirinho, os torcedores ficavam me ligando: Edinho, calma aí, que nós estamos indo para o presidente, ele vai te ligar, tal, tal. Eu falei: pô, eu tenho uma reunião marcada com o Flamengo. Então segura, espera um pouquinho, tal, tal, tal. Aí quando eles chegaram no presidente, o presidente teve a infelicidade de falar isso, entendeu? Aí essa foi minha ida para o Flamengo. E graças à insensibilidade desse presidente, nós, né, tivemos o prazer de receber o grande Edinho com os braços abertos. Tá aqui, ó. Ó o camarada botando aqui em comentário. Como é que ele botou? Jogava muito, isso aí não é novidade. Mas o Kiko botou aqui: Edinho, torci muito para você ir pro Flamengo. Aí, o Kiko já estava aí. Aí vem o Marcelo Nóbrega dizendo que você deveria ser o presidente do Fluminense, Marcelo Nóbrega. Aí, pô, show de bola, irmão. É muito legal esse carinho da torcida, é o que vale a pena, né, irmão? É o que motiva o cara, né? O bacana também é o seguinte, porque eu fui muito respeitado, como o Roberto foi, como o Zico também, era muito respeitado pela seriedade, pelo profissionalismo, né? E pelo qual a gente representava as nossas cores dentro do gramado. É claro que na hora que eu fui para o Flamengo, existiu muitas interrogações: o que esse cara veio fazer aqui, tal, tal, tal. Mas eu aprendi a ser profissional no Fluminense, aprendi a ser sério no Fluminense. Eu fui cedo, fui com 13 anos no Fluminense. Me formei em todos os sentidos nas Laranjeiras. Eu não poderia representar o Flamengo de maneira diferente, entendeu? Muito sério, muito profissional, era o mínimo que a torcida esperava de mim. E eu nunca tive nenhum problema com a torcida do Flamengo nesse aspecto. Então, por quê? Porque sempre dentro do campo, eu sempre representei com dignidade a camisa do Flamengo. Inclusive aqui, ó, isso aqui é legal de ouvir, Edinho, ó. Bruno Rodrigues: sou rubro-negro e o Edinho é o melhor zagueiro que vi jogar. Moleque. Aí, era demais. E sem contar que você chegou no Flamengo, fala pra galera, pros mais novos aí, quem eram os zagueiros que tinha no Flamengo, Edinho, naquela época? Os zagueiros... Só cara fraco, né, Edinho? Só fraquinho, né, Edinho? Você tem uma Só noção, fraco, né? Os zagueiros eram o Altair, né, que estava começando, era o reserva, né? Tinha o Zé Carlos II, que era muito bom jogador. Muito e o outro bom jogador também, que não sei se você sabe, era o Gonçalves. Gonçalves era o terceiro reserva. Estava subindo da base. Gonçalves, que depois brilhou muito no Botafogo também, jogou na seleção brasileira. E eu fiz a zaga com o Leandro, né? Era Jorginho, Leandro, que não era zagueiro, mas era um cracaço, né, de bola. E o Leonardo subindo, ganhando muita bronca minha, com 17 anos. Lateral esquerdo. Porra, Leonardo fininho, Jorginho fininho, voando do outro lado. Ele era ratinho. Porra, e dois caras extremamente experientes na zaga, que era o Edinho e o grande, porra, Leandro, maior lateral direito da história do Flamengo. O cara veio pra zaga também e dispensa comentário, né, Edinho? Dispensa comentário, a categoria. Esse cara jogou, irmão. Percepção de espaço, né? Muito então, legal. Eu queria que você fizesse aí uma... Aqui, ó, o Marcelo Buarque botando aqui, ó. Eu trabalhava na base nessa época. Ele chegava cedo e começava a treinar antes de todos os outros. Aí mostra a questão do profissionalismo mencionado por você anteriormente. Eu sempre fiz Obrigado, isso, Marcelão. sempre fiz isso. Show de bola, irmão. Parabéns pelo seu profissionalismo, né? Falou aí, que era o último a sair.
Primeiro a chegar, último a sair. Último Aí a depois sair. aí depois diz que é sorte, né, Jim? Deu sorte, né? Depois disso que é sorte. É, Sorte é complicado. muito A gente relativo isso. faz uma síntese para a galera entender aí. Sua passagem, de um modo geral, pelo Flamengo, né? Essa sinergia que você criou também com a torcida do Flamengo. Porra, na época também você virou um ídolo do clube também. Foi muito bacana. E, porra, jogar com o Zico ali, né, irmão? Como é que era esse negócio, né? O Galo lá, dia a Não, dia, né, irmão? jogar com o Zico nunca foi uma novidade, né? Porque eu joguei, Porra, foi 3 Copas do Mundo com o Zico, né? é mesmo. E Contra joguei ele na também, Udinese com o contra pelo Zico. Fluminense. E estreiei no profissional contra Zico e Geraldo. Você não sabe o que é estrear contra Zico Cara, e Geraldo. Os dois vinham fazendo tabelinha, rapaz. Pô, e eu fui escolhido nesse meu um dos primeiros jogos no profissional, eu fui escolhido o melhor jogador do jogo. é mesmo? Porque eu vinha Zico e Geraldo, e eu cortava quase tudo. Só que no segundo jogo, eu quis fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro, só que eles já fizeram diferente, entendeu? Então, essas coisas que você tem que Pô, aprender. os cara tinham um arsenal, né, irmão? Os Isso caras, aí, pô, isso aí. Você tinha que ter dupla, também, né? entendeu? Pena que o Geraldo foi em tão pouco tempo, né, Jim? Genial Outro dia também, eu né? estava vendo uma reportagem dele a respeito de tudo que aconteceu, né? Que às vezes a gente esquece Aham. os detalhes, né? Ou na época também não fiquei muito a par dos detalhes. E Aham. outro dia eu vi uma reportagem sobre isso, né? Que era o Geraldo Assoviador, né? Assoviador, assoviador. E outra coisa interessante também, o Zico nunca fez um gol de falta eu estando na barreira, entendeu? Ah, mentira, sério, cara? Essa eu não sei, vou ter que mandar pro zap dele. Porra, Não, Zico. pode mandar, Bota aí. pode mandar. Aí. Vou ter que te chamar pro Jogo das Estrelas em dezembro, tu vai ter que Aí, tomar um, filho. não, Pode. aí Porra, tá doido? tem um detalhe interessante, porque eu perguntava sempre, batedor de falta, ficava vendo os batedores de falta, e na seleção o Zico treinava, e a gente ia perguntando as coisas, né? E eu já Aham, perguntando para eu ter o antídoto contra ele nos jogos, né? aham. E ele falava, não, é sempre no terceiro homem que bate a falta. Eu falei, captei. Só captei vossa mensagem. Captei Aí eu ficava no terceiro homem e falava para o meu goleiro assim, ó, fica no teu lado, no teu lado, no teu gol, que a bola por cima da barreira não vai passar. E eu pulava e tirava todas. Teve um dia, rapaz, que eu pulei e o danado jogou por baixo de mim. Rapaz, eu falei, Aí, sabe que quando você pula aí. e você quer descer rapidinho, parece que demora uns 20 Aham, horas para aham, descer, aham, para saber onde a bola foi, né? aham. Por sorte, a Pô, bola foi no meio do gol e o Wendel, que era o nosso goleiro, fez a defesa. Eu falei, meu Deus do pegou. céu, como é que pode? Você pensa numa coisa, o outro está Ah, pensando mais na frente, entendeu? o Zico, acho que ele dispensa até comentário, né, irmão? A gente não Tá? precisa nem falar muito do Zico, não, que é chover no molhado, é um Isso gênio. aí, Pra mim, um isso dos aí. maiores de todos Isso os aí. tempos, né, cara? Isso aí. Jogava demais. Infelizmente para a gente, né, que ele seria o nosso carro-chefe da Copa do Mundo, das Copas do Mundo, né? Nossa geração, infelizmente, não conseguiu trazer uma Copa do Mundo para o Brasil, né? A gente lamenta muito 78, a gente lamenta muito 86, mas 82, Edinho. 82 bate uma angústia maior. Aquele time era Eu, demais, Edinho. eu lamento mais o seguinte: 78 de terem colocado o Zico na reserva. Pô, irmão. Porque ali se matou um jogador, 4 anos de um jogador, de um Brasil, entendeu? Sim. Porque por 2 partidas, inclusive ele fez o gol, não sei se você tem conhecimento disso, contra a Suécia, ele fez o gol aos 45. Porque naquela época, o jogo terminava aos 45, não tinha desconto, né? Então, estava 1-1, aos 45 minutos do segundo tempo, Nelinho bateu um escanteio e ele fez o gol de cabeça. Ele fez o gol de cabeça e o juiz, antes da bola chegar na cabeça do Zico, o juiz terminou o jogo. Então, se a gente tivesse vencido aquela partida, certamente não teria tido os problemas, quer dizer, os problemas na outra partida, a equipe ia se classificar e ele não teria saído do time, entendeu?
O Bernardo tá colocando aqui, Edinho, até interessante, ó. Em 82, a Itália tinha um timaço. É injusto falar até que foi sorte. Mas não é dizer que não tinha um time bom. A Itália, na fase de grupo, né, Edinho? Você pode até dizer melhor, foi sofrência. Ela não ganhou um jogo na fase de grupo. Não, Ela ganhou no eles empate. foram brigados com a Itália inteira, né? Isso. Aí chegou na segunda fase, o Flamengo. O Brasil, porra, deu um show na Argentina. Que jogaço, né, Edinho? Jogaço contra a Argentina. E a Itália também veio pela Berola e quando se enfrentou era tudo, porra, favoritismo inteiro nas costas do Brasil, cara. E aí aconteceu o que aconteceu, mas acho que a gente não deve lamentar, faz parte da história do futebol também, irmão. O Brasil não pode se queixar. Depois, pensando friamente, a gente vê que futebol você tem que estar sempre esperando, de repente, o pior, entendeu? Você nunca pode achar que você é absoluto. Em nenhum sentido da vida, em nada da vida você pode achar que é absoluto, porque você pode perder a concentração. E eu acho que naquela partida faltou alguma coisa, ou algumas coisas faltaram, coisas que não tinham faltado anteriormente, entendeu? Entendi. Então, equipe não foi 100% e deu chance para uma equipe perigosa que a Itália, todas as equipes da Itália, toda a equipe italiana é perigosa. Se você deixar, ela... Ainda pegou o bonitão lá. Ainda pegou o bonitão lá num dia virado para a Lua, aí ferrou. Ele foi artilheiro da Copa ainda, né? Não fez nenhum gol, jogou. Muito criticado. Verdade. E não fez nenhum gol e depois começou a fazer gol e fez gol em todos os jogos depois. E foi Vamos testar tua memória. Vamos testar tua memória agora, Edinho. É muito ruim. O corpo eu sei que tá bom. Vamos ver a memória agora se tá boa. Qual foi sua melhor atuação pelo Flamengo? Aquela que levantou a massa. Rapaz, jogou muito. Eu não sei, mas eu posso dizer o seguinte: a minha importância nas 4 partidas finais foram muitas, entendeu? Porque... Isso na Copa União de 87. Copa de União de 87. Porque ali realmente eu vi a importância de um líder, de um capitão, entendeu? De um cara que puxa a responsabilidade para si, que motiva alguns jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, entendeu? Porque alguns jogadores mais jovens, como nós tínhamos Zinho, Ailton e Leonardo, né? Eles ficam olhando o cara mais experiente, né? Para eles. Jorginho também, Jorginho. O Jorginho também era garoto. Era menos, o mais experiente, mas tinha os jogadores mais jovens, era Leonardo, Zinho e Ailton, né? E que eram os motorzinhos do time. Zinho e Ailton eram os motorzinhos do time. Né? Verdade. E tinha aquele ataque também, que era um furacão, que era o Bebetinho, e tinha o Renato, né, cara? Renato já era consagradaço. Não, mas ai, meu Deus. Tivemos são coisas de bastidores, né? Por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, o doutor, como é que é o nome dele mesmo, né? Doutor do Flamengo, esqueci o nome dele agora. Nome italiano, qual é o nome dele mesmo, hein? Porra, agora é o Tanuri. Não, mas nessa época não era. Agora é o Tanuri. Eu esqueci o nome agora. Japonês. Era muito amigo do Zico e tal, né? Porque o Zico, naquela época, já estava com problema de joelho, né? Aí chegou, e eu sempre controlando os garotos, o Leonardo, o Zinho e o Ailton, né? E todos os outros jogadores. Aí chegou no vestiário, depois do jogo contra o Atlético, primeiro jogo do Atlético, no Maracanã. O Rocco? Não, foi antes dele ainda. O Rodrigo botou aqui. Não sei o que, Tantarelli, como é que é? Runco? Não, Runco foi antes. A Cristina botou. A galera tá ajudando aqui, tentando ajudar aqui. Vai. Antes do nome italiano, antes do... Que era um cara sensacional e muito amigo do Zico, né? Aí, depois na apresentação do jogo, depois do Atlético Mineiro, do Maracanã, quando nós ganhamos de 1-0, e na apresentação, esse doutor me falei, Edinho, vem cá. Falei, que foi? Pô, o Zico não está querendo viajar.
Eu falei, aí cheguei lá, estava o Zico com ele, né? Com o médico, e eu falei, o que foi, Zico? Ele falou, não, o Zico está falando que não vai viajar porque o joelho está inchado, que ele não vai poder correr. Eu falei, o que é isso, Zico? Não, porque pô, eu vou ter que me reunir com os jogadores, pelo menos então, para dizer que eu não vou correr. Ver o profissionalismo do cara, né? Eu falei assim, Zico, olha só, o time inteiro já sabe o que você representa para o time. E outra coisa, você entrando já é 1-0 para a gente. E uma outra coisa, Verdade. você fica na frente, você não vai fazer o gol. Você não precisa correr, só você em campo já vai botar medo no adversário, já o respeito do adversário. Verdade. Mas ele já segura dor na marcação, já segura dois caras ali preocupados com ele. Ele queria reunir o time para avisar isso. Pô, não tinha necessidade disso, né? Aí ele foi para o jogo, acho que ele fez o gol, ele fez um gol, e acho que deu um passe, outro passe para o Renato, na linha de fundo, alguma coisa assim. Ele fez um gol de cabeça e o Bebeto fez o outro gol. Nós estávamos ganhando de 2-0. E teve um outro. Aí o que acontece? Aí no próprio jogo, em um desses jogos, o Bebeto queria voltar para marcar. Aí eu falei, Bebeto, você não precisa voltar para marcar. Fica na frente, porque você vai fazer gol em todos os jogos. Deixa que aqui a gente resolve. Deixa que o Zinho e a Ailton, eu ficava no ouvido dele dizendo que eles eram os melhores do time, que sem eles o time não andava, e que eles que eram o motor do time, e que é isso. Então eles entravam em campo, cara, porra, soltando fumaça, jogando fogo pela boca, entendeu? E corria Estão tentando lembrar o nome aqui ainda, Taroto. Aí o outro botou aqui, ó, o Arroz botou Tárato. Aí o Bernardo botou aqui. Doutor Taranto. Taranto, tá? Porque o Bernardo botou aqui, José Roberto Francalati, não é esse não? Não, Francalati era o preparador físico, se eu não me engano. Aí, Rodrigo Arroz, depois vou mandar aquele cheque lá para você ajudar aí a gente na live aí, tá, Arroz? Tá ajudando muito a gente aí. É o doutor Taranto, gente boa demais, muito amigo do Zico, muito amigo da família do Zico, gente boa demais. Então, teve esse fato, né? E também teve um fato na Copa do Mundo, em 86. O joelho do Zico inchava direto. O Zico andava, o Zico sonhava que estava treinando e o joelho inchava. Né? Caraca, ficou muito ruim, né? Foi muito ruim, muito ruim. Então, eu ficava... todo o tratamento dele, eu estava do lado dele, incentivando, explicando para ele que a Copa do Mundo dele só ia começar nas oitavas de final para frente, que ele ia fazer o gol da Copa, que nós íamos ganhar, que ele ia ganhar a Copa para a gente. Então, eu tinha que motivar de alguma maneira. E não é que estava dando certo, porque ele entrou aquele jogo contra a França, ele deu um passe para o Branco, né? O Branco sofreu o pênalti. Pô, imagina só se o Zico tivesse feito um gol. Quer dizer, toda a minha narrativa... Profecia, estava se concretizando, que era para acontecer. Verdade. Entendeu? Mas não é que eu estava adivinhando. Era uma coisa óbvia, né? Óbvia. Que, pô, o Zico no time, não importa as condições dele, importa o que ele representava para os outros, entendeu? Uma influência, uma energia diferente, né, Edinho? Exatamente. Pô, muito bacana, irmão. O Rodrigo tá aqui. Rodrigo hoje tá que tá, rapaz. Rodrigo Arroz. Tá participando pra caramba aqui. Gosta do Edinho mesmo, Arroz. Se inspirou no Edinho, Arroz? Arroz também foi um grande... O Rodrigo Arroz botou uma coisa aqui bem legal também, cara. Bem observado. Não sei se você concorda. Ele falou que se em 82 nós tivéssemos um centroavante do perfil do Careca, ele acha que se enquadraria melhor com aquele estilo de jogo de 82, cara. O Careca, eu acho que o Rodrigo Arroz, ele sabe disso. O Careca foi convocado, o Careca era o titular, né? Inclusive, ele ficava no quarto comigo. Ele, antes da Copa, ele teve uma distensão muito forte, que ele foi cortado, né? Ele foi cortado, inclusive, era para ele ficar na Copa junto com a gente. Se eu não me engano, se eu não estou errado, ele pediu para voltar. Aí foi o momento que convocaram o Roberto Dinamite. Aí o Serginho foi para o posto de titular. Entendi. Então, Rodrigo, tá respondido aí.
Se ele, de fato, tivesse em condições, de repente a história... mas também esse negócio de história seria outra, é muito relativo. Nunca se sabe. É complicado, Então, assim, você lembra de algum gol marcante que você fez pelo Flamengo? Pelo Flamengo, eu fiz 2 gols, bonitos gols. Um contra o Botafogo, de canhota, 2 de canhota. Um pelo Botafogo, no Botafogo, e o outro no Bangu, se eu não me engano, Bangu. Os 2 no Maracanã. E as 2 de perna canhota. Um foi um cruzamento da direita, a bola passou por todo mundo, sobrou para mim do outro lado, no bico da pequena área. Eu dominei com a perna esquerda na coxa e sem ela cair, eu joguei por cima, na diagonal, por cima do gol. Nossa. E esse foi um bonito gol difícil de fazer, porque tem que ter muita coordenação, muita... Olha o futebol aí, Rodrigo. Olha o futebol aí, Rodrigo. Também. E ajuda, né? Foi um bonito gol. E no Flamengo também, mesma coisa. Essa bola foi um cruzamento também do Zico da esquerda, passou por todo mundo, eu entrei no lado direito, dominei com a direita, e antes dela cair, chutei com a esquerda. Também foi um bonito gol. Acho que foram 2 gols que eu fiz pelo Flamengo. Bernardo está lembrando aqui do gol mais bonito do Edinho, foi pela seleção contra o Uruguai. Isso aí, boa lembrança, realmente foi. Golaço também. Não foi um gol mais bonito só. Eu até outro dia estava comentando numa live que esse gol, depois você vai dar uma olhadinha, tenta buscar aí, tu vai ver. Eu acho que esse gol, no Maracanã, vimos vários gols bonitos, né? Muitos. Agora, esse gol foi um dos gols que pode ficar aí entre os mais bonitos do Maracanã. Sem dúvida nenhuma. Showzaço. Edinho, aí, cara, você no Flamengo, a torcida do Flamengo também dispensa comentários, né? Como é que era essa relação, por exemplo, quando tinha um Fla-Flu? Porque todo mundo sabe do seu coração, você é um cara que é tricolor, você gosta do Fluminense, tem esse carinho extremamente profissional, mas na torcida não tem esse negócio, tem o negócio da paixão extrema. Como é que era no Maracanã esse negócio? A torcida do Flamengo, Fluminense, como é que era isso no Fla-Flu? Não, no Flamengo nunca se pronunciou, né? O que acontecia era que a torcida do Fluminense, desde a minha entrada até no campo, acho que era Edinho é tricolor, Edinho é tricolor, entendeu? E o Flamengo, acho que o Flamengo pensava assim, não, tricolor, mas está com a gente aqui, entendeu? Ficava esse embate, né? Mas sabia que... Ou seja, o que dava para sentir é isso. É que eles sabiam que eu tinha uma história no Fluminense e que eu era fluminense, né? Mas que o Flamengo entendia que eu estava no Flamengo e que ali não ia ter nenhum tipo de sacanagem, entendeu? Que eu ia... que poderiam gritar, poderiam tudo, e que eu, em nenhum momento, ia me influenciar em qualquer situação. E no jogo que nós fizemos, nós já tínhamos vencido a Taça Guanabara pelo Flamengo, e no segundo turno, nós jogamos com o Fluminense e perdemos de 1-0. Gol até, se eu não me engano, foi do Cacau, do Fluminense. O Fluminense não estava bem, e nós, no segundo turno, nós não fizemos um bom segundo turno, e nós perdemos de 1-0 para o Fluminense. No primeiro turno, eu não sei quanto é que foi o jogo. Eu não lembro quanto é que foi o jogo. Mas no segundo turno, nós perdemos de 1-0 e poderíamos até ter perdido o jogo. E vou até confessar aqui uma coisa que foi até um pouco falha minha, entendeu? Edinho! Não foi falha minha, foi pelo meu lado, entendeu? Foi pelo meu lado. Como foi pelo Fluminense, podia ter sido Botafogo, São Paulo, Grêmio, foi falha. Ó quem tá te mandando um alô aí na live aí. Jogava pouco também, o carequinha mais cabeludo do Japão. Quem é, Edinho? Carequinha, o Alcindo? Bateu um papo com a gente semana passada, tá na área aí. Botou aqui negócio de futebol ali também, cara. Eu tô achando que tu bateu nesses caras todos, né, Edinho? Grande Edinho jogava e ainda joga muito futebol. Malandrão. Ele jogava na rede lá do Barra Mares, metido a jogar também. Mas aí te ganhou, pelo menos? O Alcino te ganhou ou não? É aquilo que eu te falei, né? O ganhar e perder,
começa na escolha do parceiro, entendeu? Ah, entendi. Irmão, hoje no time do Flamengo, qual é o jogador que mais te salta aos olhos? Quem que você acha que faz mais diferença no elenco atual do Flamengo? Rapaz, eu vou te dizer o seguinte, o Flamengo está um time que todo mundo está sobressaindo. Porque, além de grandes jogadores que tem, o Flamengo está fazendo esses jogadores jogarem o máximo que eles podem jogar ou estão dando algo mais. Porque o Flamengo, até surpreendentemente, está fazendo uma coisa diferente, porque o Flamengo não está indo... Porque o Flamengo sempre foi também um pouco de oba-oba, né? De jogadores relaxarem um pouco e tal, tal. Mas vocês, torcedores do Flamengo, principalmente, vocês estão vendo que não está tendo... Está tendo respeito não é nem com a torcida. Está tendo respeito profissional. Não é só respeito, está tendo uma áurea de profissional dentro do próprio Flamengo, que nunca teve isso. Sempre teve uma gestão. Hoje tem uma gestão implantada ali, né? Tem uma gestão implantada. Você vê isso? Se eu não estou enganado. Isso. E essa desde Bandeira. E essa comissão, vocês sentem firmeza nela. Sim, porque sim. quando os jogadores entram em campo, pode ser contra qualquer um, eles tapam o olho e jogam o futebol deles. Isso aí. Entendeu? Pode até perder, como perdeu o jogo lá, acho que foi para o Real Madrid, não foi isso? Real Madrid? Foi, né? Real Madrid não, Liverpool. Liverpool, né? Perderam o jogo lá, mas você vê que... Jogou de igual para igual com os caras. Jogou... E outros jogos do Flamengo. E outra coisa, no Campeonato Brasileiro, todo mundo, não, agora o Flamengo vai perder, agora o Flamengo vai abaixar a guarda. E foi até o final, e esse tem sido o diferencial. O que é? Não é só os jogadores, é como está sendo tratado o profissionalismo no Flamengo. Esse está sendo a diferença. E eu acho que o grande problema do nosso Brasil, do brasileiro, das equipes, ou do nosso futebol, foi sempre justamente isso, de tratar não profissional o profissionalismo, entendeu? Sempre foi meio, vamos lá, tal, perdoar os jogadores, fazer... Então, e o Flamengo está sendo diferencial. Logo, o Flamengo sempre foi o oposto disso, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, Edinho. Primeiro, mandar um abraço para o Fernando, que foi cabeça de área do Flamengo, irmão do Carlos Alberto. Grande mandando um abração para você aí também, tá na área aí. Fã dele, gostava do futebol dele. Pô, jogou um bolão. Tava batendo papo com a gente tem uns 3 dias atrás. Começou no Fluminense. Começou no Fluminense, isso aí, lá de menino de Xerém. Menino de Xerém, Então, Edinho, que há uma gestão estabelecida hoje no Flamengo, isso não há dúvida. A gente vem o trabalho, né, profissionalizando os processos. A minha dúvida o Flamengo fez uma sacada de pegar uma coisa que os brasileiros hoje não fazem. Por exemplo, o Edinho vai assumir o Flamengo, eu quero trazer minha comissão. E o Flamengo bancou isso, trouxe o cara, ofereceu para ele um médio prazo, que também o futebol brasileiro não está acostumado a isso. Eu tenho a minha dúvida que com toda essa gestão, como será o pós-Jorge Jesus? Porque também tem isso, irmão. Eu acho o seguinte, que já tem o que eu acho do futebol, entendeu? Você tem um treinador, você tem uma comissão, mas você já tem que ter... Porque no futebol não se faz isso. Quando você manda o treinador embora, ou você manda a comissão, aí que se começa a pensar o que vai ser feito. Aí começa o diretor de futebol dar uma opinião, aí o outro dá outra, aí no final não tem um consenso, e aí traz um treinador que o conselheiro falou e que aí fala assim, pô, aí fica torcendo para aquele treinador se dar mal. Ou seja, eu acho que já tem que já começar a pensar o que vai ser pós isso tudo aí que está acontecendo. Para que na hora que acontecer, que futebol é tudo muito rápido, porque na hora que acontecer, eu já estou aqui com o meu plano B, é só tirar da gaveta e colocar em prática, entendeu? Uma outra coisa que eu digo também, que eu acho o seguinte, que treinador estrangeiro trabalhar no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque o jeito brasileiro, não de levar as coisas muito a sério, é muito difícil de uma pessoa séria ser inserida nesse contexto, porque vai querer implantar uma seriedade que não vai conseguir.
que vem de uma outra cultura. Eu joguei na Europa, sei disso. Um estrangeiro trabalhar aqui no Brasil é quase impossível. Primeiro, pela maneira que se encara o futebol. E segundo, porque nós somos 5 vezes campeões do mundo. E o cara vai querer ensinar o quê aqui? Não vai conseguir ensinar. E o Flamengo talvez tenha dado um pouco de sorte com o Jorge Jesus. Por quê? Porque o Jorge Jesus, ele veio para o Brasil com uma pessoa brasileira do lado dele. Você falou que ele trouxe a comissão, só essa comissão não ia dar certo. Ou tinha tudo para dar errado. Porque ele vem com uma filosofia e ia bater de frente com jogadores que não iam aceitar aquilo, mas o Jorge Jesus trabalha com uma pessoa, um brasileiro, conhecedor do futebol brasileiro, como ninguém, estudioso, foi campeão do mundo algumas vezes, foi campeão da Libertadores várias vezes, foi campeão do mundo com clube internacional, algumas com o Internacional uma vez e com outros clubes outra vez também, que é o Evandro Mota. Não sei se você ouviu falar dele. Se você não ouviu falar, procura se informar. É ele que faz todo esse meio de campo do Jorge Jesus. Ele trabalhou com o Jorge Jesus 2 anos no Benfica, ele trabalhou 2 anos no Sporting. O Jorge Jesus foi para a Arábia, ele não foi para a Arábia. E quando ele veio, o Jorge Jesus era para vir para o Atlético Mineiro, o Evandro já estava no meio do... Não sei se você sabe disso, que o Jorge Jesus já teve uma negociação com o Atlético Mineiro, inclusive estava... Não soube disso, não. Inclusive ele estava, eu posso estar totalmente errado, ele estava aqui em Minas Gerais assistindo um jogo, entendeu? E não sei por que não aconteceu, e foi falado aqui em Minas. Aí depois ele foi para o Flamengo, e esse Evandro, que não aparece, mas é o que faz todo o trabalho de jogador, de conversa com o jogador, que ele que dá, faz o contraponto do Jorge Jesus, pode isso, não pode aquilo. E o Jorge Jesus tem nele como um guru, não um guru místico, mas um guru de estudioso, um guru inteligente, um guru que coloca no lugar certo, entendeu? Então, eu acho, Edinho, que juntou tudo, juntou a gestão, parabéns para o Flamengo, isso aí. Juntou a competência do Mister, que também é indiscutível, intensidade e tal, juntou o fator sorte também. Claro. Né? Aí, o Fernando botou um negócio legal aqui, cara, ele falou o seguinte, muito mérito também, nesse momento vivido pelo Flamengo, é do Marcos Braz, cara. O Marcos Braz soube intermediar e colocar o time certo de um para o outro. O cara já chegou com toda a estrutura, a liberdade. Deram a chave, né, do Ninho e da Gávea pro cara. Então teve essa sensibilidade, é um dos caras responsáveis também, né? Hoje em dia, né, o que o Flamengo fez é porque realmente houve um projeto, houve uma programação e entenderam também que o que estava comandando o Flamengo não seria o ideal. Eles queriam mudar tudo, né? E mudaram tudo. Porque você entregar hoje todo um futebol para um treinador, que coisa que se fazia antigamente, lembra aquela época que o treinador chegava preparador físico, 17 caras, isso não se faz mais. Isso já é um passado bem remoto, entendeu? Porque você não entrega mais um clube a um treinador, porque pode durar 4, 5 meses, o cara vai embora e o que fica? Não fica nada. Então, o que acontece? O treinador chega hoje, já tem uma filosofia, já tem os profissionais trabalhando, para que você, quando ele venha ser inserido no contexto, já tem meio caminho andado. Ele coloca, logicamente, a maneira que ele quer comandar o clube. O que o Flamengo fez foi muito arriscado, porque aqui no Atlético Mineiro foi feito dessa maneira. É o que eu estava falando anteriormente. O Atlético Mineiro e outros clubes têm errado também. O Atlético Mineiro trouxe o Dudamel, que é um venezuelano, que ele trouxe toda a comissão técnica dele. Primeiro que tem o problema da língua. O Dudamel era aquele goleiro? Era o que era goleiro? Era o treinador. Foi goleiro da Venezuela. Ele foi goleiro há anos atrás, não é esse, Dudamel? Isso. E foi o responsável
de revolucionar o futebol venezuelano. Ele começou na base, lá embaixo, e foi subindo com toda uma geração e revolucionou o futebol venezuelano. E o venezuelano ficou respeitado, somente aqui na América do Sul, né? Sim. Mas isso não o credencia a vir dirigir uma grande equipe do Brasil. Por quê? Porque o futebol da Venezuela é o terceiro esporte. Não é nem o segundo e muito menos o primeiro. E não tem um histórico de futebol lá. Aí você traz um cara para cá para dirigir o Atlético Mineiro, que não vinha bem, entrega toda uma estrutura com uma comissão que você não conhece, uma cultura diferente e com uma língua diferente. Porque chega aqui o venezuelano, o argentino, eles não querem entender, eles não querem aprender rapidamente, como a gente, quando vai para fora, tenta aprender, tenta se comunicar com a língua local. Eles vêm para cá e tentam falar o espanhol, e nós temos que tentar entender, né? Então, o que acontece? Entregou tudo isso e não passou 2 meses, o cara foi embora. Entendeu? Aí vai e contrata, você faz toda a comissão, ou seja, isso é um trabalho meio que jogado fora, que não é o trabalho a ser seguido. E no Flamengo... É o famoso retrabalho, né? Aí você faz, aí começa tudo do zero. Na realidade, vamos falar a linguagem popular? É um trabalho burro, né? É um trabalho burro que você vai ficar trabalhando... Coisa que o Flamengo não quis fazer mais, entendeu? Isso. Já veio lá da gestão do Bandeira, que bancou com o torcedor do Flamengo, que não ia ganhar título, Isso. mas que ia sanar as dívidas, tal. Bancou, ninguém acreditava nisso, porque a torcida do Flamengo acha que a prioridade é ganhar título, que realmente também é, mas primeiro de tudo é você ter uma base, uma estabilidade, que hoje o Flamengo é forte, né? O Flamengo é o time, talvez o mais forte da América do Sul. Né? Talvez do mundo, não sei, entendeu? Se não é do mundo ainda, a tendência é caminhar para isso, né? Verdade, cara. Edinho, eu acho que você jogou bola mais ou menos, cara, porque tem o Sérgio Assunção falando aqui também, que é o maior zagueiro, já falaram que é o maior zagueiro do Flamengo, o maior zagueiro da história do Flusão também, Sérgio, é isso mesmo? Aí, o Tricolor aí falando que é o maior zagueiro de lá também, pô, não mole não, hein, cara. Aí, mano. É mais fácil ter sido do Fluminense que do Flamengo. Você ficou... jogou mais tempo por lá também, né? Então, você que conhece bem, né, o Flamengo, você conhece bem também seleção brasileira, cara, o Flamengo hoje é um fenômeno, como você falou, um dos maiores do mundo. Muita gente se pergunta por quê. E tão poucos jogadores do Flamengo vão com a seleção brasileira hoje, cara. Será que a próxima Copa vai ter jogador do Flamengo? E mais, quem você acha ali hoje tem plenas condições, por exemplo, de assumir uma posição até de titular numa seleção brasileira hoje? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que é o time, né? E alguns jogadores terem postura de seleção brasileira. Eu, particularmente, não vejo muitos jogadores do Flamengo sendo de seleção brasileira. Em comparação... É mesmo? Eu não vejo. Uhum. Em comparação aos jogadores que nós temos visto aí de seleção brasileira, que eu acho sim. Que tem que ter uma renovação, né? Então, o que acontece? Você vê o próprio Gabigol, que está sendo um sucesso aqui no Flamengo, ele teve dificuldades de jogar na Europa, né? Ou seja, ele voltou para o Brasil, né? Ou seja, é um jogador que está indo muito bem, agora é um jogador que pode ser testado para ver se ele vai ter o mesmo rendimento que ele está tendo no Flamengo, na seleção brasileira. Se ele tiver, eu acho que é um jogador que realmente ainda é jovem, né? Um jogador jovem. Sim, garoto novo. Jogador jovem. Mas é um jogador que pode ser testado numa seleção brasileira, que eu acho que tem que ser renovada, porque a gente está batendo, a gente está com essa mesmice aí há algum tempo e não consegue sair disso. Fica patinando no mesmo lugar e não sai disso e não se muda nada, entendeu? Eu já vejo, Edinho, alguns perfis ali que eu acho que se encaixaria bem na seleção.
até pela carência que há na posição. Um exemplo desse é o Rafinha, que já tem até uma certa idade, mas para a próxima Copa... Eu acho que Rafinha já passou o time, né? Ou não. Se ele, ele não é um cara que tem um... Se ele não foi convocado quando ele estava no Bayern, no auge, não é agora que ele... Isso é a minha opinião, de seleção brasileira. Você tem que buscar uma renovação, né? Na realidade, não sei se você sabe a história da convocação dele na época do Bayern, né? Teve um lance que não chamavam ele. E chamaram ele para ser terceira opção. Ele falou, também não vou para ser terceira opção. Não me chamaram lá atrás, aí rolou esse impasse. Que já é uma coisa, acho que é antiético isso, né? Porque você desrespeitou os que estão na tua frente. Ele tem que entrar, ele tem que ir como terceiro e tentar galgar dentro da seleção, que é um passo. É um passo atrás do outro. Quando ele é convocado como terceira opção, não quer dizer que ele vai ser a terceira opção. Ele tem que provar dentro do time. Ou seja, então já é um pouco de prepotência, apesar dele a gente entender que ele não é isso. Simplório, né? Demais. Um cara sensacional. Não é nada disso, mas teve isso, né? Teve essa conotação que prejudicou ele em convocações futuras. Outro menino que eu acho que deveria ser trabalhado também é o Gerson, como segundo homem ali. Acho que o cara tem uma qualidade sensacional. Gerson é um jogador moderno hoje para a posição, coisa que há uns 2, 3 anos atrás não se encaixaria no futebol, um jogador muito técnico para aquela posição. E o Fernando, se estiver ainda online, ele pode dizer isso. Mas hoje em dia, com o futebol mais moderno, com jogadores que têm que tocar a bola, fazer a bola girar, ter a posse de bola, que não precisa nem marcar muito, tem que ter a percepção de antecipar, de marcar um pouco mais à frente, e o Gerson tem isso. Apesar dele ter saído do Fluminense numa situação não muito boa, chegou na Europa também, não foi, teve dificuldades, voltou e se reencontrou aqui no futebol e até em outra posição, que no Fluminense ele jogou até um pouco mais à frente, né? Verdade. E o terceiro cara, tô levando o time do Flamengo todo, né? Eu tô um clubista danado, né, Não pode ser diferente, né? Não, mas aí tem que falar, tem que ter, né? Tem que ter. Eu gosto muito também do Bruno Henrique, mas não tô dizendo questão do futebol. Eu acho um cara muito voluntarioso, um cara com uma personalidade grande. Aquele lateral do próprio Liverpool, cara, não quer ver ele nem pintado a ouro. O cara ficou louco com ele não sente a pressão, né, cara? Acho que ele também seria útil para a posição que ele exerce. Você tem que ver a posição. Por exemplo, na minha época, lá atrás, nós tivemos muitos camisas 10, né? Sim. E que não tiveram oportunidade na seleção. Aí você falava, mas por quê? Porque tinham outros grandes jogadores na seleção brasileira, número 10. Ou seja, deu azar de ter nascido no... Se a gente está vendo aí o Bruno Henrique tem o Neymar naquela posição ali. Apesar do Neymar estar jogando um pouco, agora está querendo jogar mais no meio, né? Mas é um jogador também que ele não é tão jovem, tem 27 anos, o Bruno, é isso? O Bruno Henrique tem 27 anos. Que não é tão jovem, mas eu acho que pode ser testado, principalmente agora, em umas eliminatórias, né? Qual jogador, Edinho, na tua carreira, foi o mais difícil de marcar? Tem algum cara especial que você, vou marcar esse cara amanhã? Cara, se eu colocar todos os centroavantes de todas as equipes, todas as equipes tinham grandes jogadores. No Flamengo tinha Zico, tinha Nunes também, tinha outros jogadores. Lico. No Vasco tinha o Roberto Dinamite, né? No Atlético Mineiro tinha Reinaldo, rapaz. Reinaldo era demais. Era o cara que muito inteligente, e foi cheio de contusão, o cara que nem treinava que não podia. Ou seja, cada time tinha um centroavante muito bom. Mas eu tive muita dificuldade de marcar, somente porque era uma rivalidade interna, né? Que antigamente o campeonato mais valorizado era o Carioca, eram os regionais, não era o Campeonato Brasileiro. A mais dificuldade de marcar era o Roberto Dinamite. O Zico nem tanto, porque o Zico era mais recuado, entendeu? E de trás. Quem tinha a obrigação de marcar era mais o volante e tal. Mas o Zico, quando chegava perto, era difícil também. Você chegou a marcar o Romário também, início de carreira, né, Edinho? Marquei o Romário já do Flamengo, né? Baixinho era enjoado também, né? Era muito enjoado. Era tipo o Reinaldo. Dificilmente piscou o olho.
dificilmente a gente dava o corpo, jogava no espaço. Ele tinha uma velocidade de reação muito grande, junto com a velocidade dele, pensava antes. Era muito difícil, muito difícil. Ele fez um golaço contra o Flamengo, eu acho que foi numa decisão de um carioca. Foi, que deu lençol no Zé Carlos. Lançaram uma bola atrás de mim, aí Foi. o Leandro, eu torci para o Leandro não tentar tirar a bola de cabeça, Foi. mas só que a telepatia ele não captou, aí ele foi querer atrasar a bola para o Zé Carlos, que não era uma bola fácil de atrasar, porque a bola não ia pegar força. Né? Isso faltou também um pouquinho de comunicação, né? De vivência da posição, né, do próprio Leandro, que Leandro era lateral. Ah, tá. Então, ali o Romário percebeu e antecipou, roubou a bola, deu um lençol no Zé Carlos e fez o gol. Baixinho, nem um pouco malandro, né? Muito malandro, né? Muito, muito. Porra. Quem foi seu maior ídolo no futebol de todos os tempos, irmão? Aquele cara que você colecionava até a figurinha do cara, guardava. Quem era o cara? Eu posso dizer que foi o Gerson, né? Eu me espelhava no Gerson. É o Gerson mesmo? Gostava muito do Gerson, né? Legal, o Gerson, apesar de eu jogava mais à frente, jogava de ponta direita, ponta esquerda, centroavante, eu jogava de 10, né? Mas eu gostava do Gerson, gostava de imitar o Gerson, entendeu? Eu queria muito ouvir de você, Edinho, até pelo seu alcance, sua visão, porque o meu alcance, que não vivi dentro de campo que você viveu, não conseguiu alcançar o que aconteceu. Os 7-1 contra a Alemanha. Você acha que aquilo ali foi planejamento? É mérito da Alemanha? Acontece aquilo ali? E qual é a sua percepção sobre aquilo ali, cara? O que você sentiu? Já esteve ali dentro, né? A minha percepção, cara, e isso é minha, isso eu nunca falei para ninguém, já até falei numa live outro dia aí, mas isso aí, pela minha experiência, pela minha vivência dentro de vestiários, né? E de ver muita gente tentar achar que está motivando o time e, na verdade, não é nada disso, né? Pode dar conotação equivocada, principalmente quando você está jogando com um adversário de alto nível, né? Quando você está jogando com um time pequeno, isso é válido, porque o time pequeno já automaticamente está intimidado, né? Então, o que eu achei foi o seguinte, que naquele jogo contra a Alemanha, houve uma prepotência, né? Houve uma ideia de querer motivar os nossos jogadores, como se fala, se algum ex-jogador tiver aí na live, vai entender muito bem. Eu nunca ouvi de ninguém isso é uma interpretação minha, uma percepção minha. Que pelo que eu vi, o que aconteceu no jogo, vi o videotape, vi o vídeo depois, e se você puder ver o vídeo depois, você vai, de repente, concordar comigo. Aconteceu o seguinte, dentro do vestiário, o treinador chegou para o rapaziada, juntou e falou, porra, vou falar a terminologia de treinador, que se fala na porra, caralho, aqui quem manda somos nós, aqui ninguém vai se criar, temos que ir para cima desses caras que eles vão ficar com medo, entendeu? Aqui a torcida é toda nossa, vamos para cima deles, caralho, vamos que vamos. E foi assim que aconteceu. Tanto é que depois, humildemente, a gente vê os alemães falando, porra, a gente não sabe o que aconteceu. O jogo, a bola ia aparecendo para a gente ia fazendo gol. O Brasil se abriu completamente. Aí eu vou te dizer, a primeira bola, as primeiras, antes de 3 minutos de jogo, o Paulinho já estava na área do adversário, o Fernandinho já estava batendo um lateral na bandeirinha de escanteio, o nosso lateral, todo mundo dentro da área adversária, e eles, em 3 minutos de jogo, eles já tinham tido uma oportunidade de fazer o gol, que não fez o gol porque a bola bateu num zagueiro sem querer. Foi. Ou seja, o Brasil se abriu todo. E hoje no futebol, às vezes vê muita gente fechado, time fechado. No futebol hoje, você tem que se fechar.
jogando com qualquer adversário, se você se abrir, você toma um gol. Se o centroavante não vier marcar dentro da tua área, você vai tomar gol. E se o teu time não atacar também com muita gente, tudo de uma maneira equilibrada, coesa, com sincronismo, você vai tomar gol. Se você entrar banda voou, todos sem sincronismo, sem equilíbrio, você vai tomar gol, seja onde for. Seja onde for. Então, a minha percepção do que aconteceu foi isso. Acho que tem até algumas séries de fatores também são discutidas, que é a ausência naquela ocasião também do Neymar e do Thiago Silva, que eram duas peças fundamentais também no time. Jogar em casa também foi ali uma pressão grande demais. A ausência do Thiago Silva, que foi uma inocência também, um amarelo que ele tomou, e o do Neymar, eu acho que era mais um motivo de você não entrar da maneira que nós entramos no jogo. É verdade, verdade. Entendeu? Verdade. A concentração tinha que ser redobrada, né? Tinha a concentração tinha que ser redobrada. Verdade. Verdade. Então, meu amigo, vamos falar um pouquinho da sua carreira agora como professor. Vamos falar aquela repaginada. A galera quer saber um pouquinho da tua carreira como treinador, né? Uma síntese sua, né? Aí passa também como empresário de futebol, teve diretor também, não teve? Diretor do Atlético e do Vitória da Bahia. Dá uma pincelada aí pra galera ficar ciente aí do Edinho. Eu, como jogador, eu sempre, já no final da minha carreira, eu comecei já a começar a pensar como treinador. Porque eu, como líder e como capitão, já com uma certa idade, né, até um pouco mais jovem também, que comandei praticamente o time de 80, que eram só garotos, e eu também era garoto, então eu sempre fui alçado numa posição de dar alguns pitacos, entendeu? Até os próprios treinadores pediam, porque eu era um cara muito observador, um cara sério e que estava sempre atento às coisas, né? E já no final da minha carreira, eu fui começando a meio que questionar algumas orientações dos treinadores, mas não questionar para eles, questionar para mim mesmo, entendeu? Já pensando como treinador, coisa que eu faria, coisa que eu não faria, e então isso foi meio que ficando na minha cabeça. Então, quando eu encerrei minha carreira em 90, eu acabei, meu último jogo foi no Grêmio, e quando eu acabei minha carreira em 90, eu rapidamente me tornei treinador no Fluminense em 91. Então, foi tudo muito fácil. A dificuldade que eu tive foi que eu, como jogador, eu tinha as informações do meio dos jogadores. Então, era muito fácil você solucionar os problemas, né? Eu, como treinador, eu não tive mais acesso a essas informações. Aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis. E a primeira conversa com os jogadores como treinador foi muito difícil também, porque era muito fácil para mim eu conversar com eles no meio deles. E Sim. Conversar com eles olhando para mim, era muito mais difícil, né? Porque eu tinha que falar como treinador. E no primeiro momento eu não me posicionei como treinador. Me posicionei como um companheiro mais experiente deles, entendeu? Foi essa maneira que eu entendi que eu poderia fazer essa passagem de ex-jogador para treinador. E foi um negócio mais devagar. Quando eu tô em 91 você estava lá, Edinho? Foi em 91? Aquela taça Guanabara você estava no Fluminense, que ganhou em 91? Treinador. E na final do Carioca era você também? Também era. O Ezio fez aquele golaço no Gilmar, que o Flamengo virou, chovendo. Pô, não lembrava não. Maneiro. Que ali nós jogão. Dois jogadores expulsos, né? Um jogão, né? Expulsos. Grande jogo. Bobô e se eu não me engano, Itaberá foi expulso, alguma coisa assim. Itaberá, verdade, cara. Então, o Ezio guardou 2 naquele jogo ali. E ali nós tínhamos tudo para nós ganharmos o campeonato, porque naquele jogo, quando nós jogamos o primeiro jogo contra o Flamengo tinha feito uma semifinal do segundo turno
contra o Vasco da Gama e que foram até a prorrogação. Eles se cansaram, enquanto nós estávamos repousando em Teresópolis, que foi o nosso grande erro, ter ido para Teresópolis. Teresópolis, aqui no lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, fazia um calor de 40 graus e Teresópolis fazia 13 graus, entendeu? Então, a nossa volta de Teresópolis para o Rio de Janeiro, rapaz, foi um sufoco danado, porque nós sofremos com calor, entendeu? Então, aí eu já era treinador ali no Fluminense, foi muito legal. E depois eu saí do Fluminense no final do ano, onde era o Valquírio Pimentel, vice-presidente, que não me aceitou, porque fez uma renovação, e eu fui para o Botafogo, que foi muito bom também, porque era o final do Emil Pinheiro, e meio que estava meio que debandando todos os jogadores, e eu fiz um bom trabalho. E voltei em 93 para o Fluminense. Aí começaram os meus equívocos nas decisões. Eu decidi sair do Fluminense depois do Campeonato Carioca e fui para o Marítimo de Portugal. E ali foi muito ruim, porque encontrei um ambiente muito ruim, entendeu? Não foi legal. E aí voltei para o Brasil. Fui treinador do Flamengo em 94, que estava muito ruim, um ambiente muito ruim. Aí saí do Flamengo no final do ano. E no ano seguinte, o Kleber Leite foi presidente do Flamengo, levaram o Luxemburgo, trouxeram Romário, Edmundo e Sávio. Melhor ataque do mundo. Melhor ataque do mundo, entre aspas, né? Aí o que aconteceu? Mandaram o Luxemburgo embora e me chamaram para dirigir o Flamengo, que também foi muito ruim, não consegui interagir com o grupo, ou seja, um momento muito ruim. E saí do Flamengo, fui para o Vitória da Bahia. Em 96. Fiz um trabalho muito bom, também lá com muitos problemas, né? De financeiro, problema de jogador, mas mesmo assim conseguimos fazer um bom trabalho. Eu consegui fazer um bom trabalho e em 97 fui dirigir a Portuguesa. Também numa situação muito difícil. Ali eu fiz um grande trabalho na Portuguesa. A Portuguesa foi a primeira equipe a classificar, porque se classificavam oito equipes para fazer uma oitava de final. Era o oitavo contra o primeiro, o segundo contra o sétimo, tal. Era o Campeonato Brasileiro, era assim. E a Portuguesa foi a primeira classificada dos paulistas. E nesse inteirinho aí, o São Paulo, que estava muito mal, me chamou para ser o treinador. E eu aceitei. Essa Portuguesa é a Portuguesa do Zé Roberto? É a Portuguesa do Zé Roberto. César Prates, Zé Roberto. Nessa época tinha lá o Leandro Amaral, que eu lancei, matador. Tinha o César, zagueiro, tinha o Sérgio, goleiro, tinha esqueci o nome dele agora, o Rodrigo, que jogou até no Flamengo também, o Rodrigo que veio do Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre. Nós tínhamos um bom time, tinha o capitão, cabeça de área. Tinha o Augusto, lateral esquerdo. Enfim, fizemos um grande trabalho. Aí o São Paulo me fez uma proposta. Eu falei para o pessoal da Portuguesa que eu estava pensando em aceitar a proposta e eles queriam aumentar o meu salário. Eu falei que a ideia não era essa, que eu não estava indo para o São Paulo por causa de dinheiro. Estava indo porque era um projeto de vida, projeto de treinador, porque quem não gostaria de treinar o São Paulo, né? E o Cruzeiro já tinha me feito uma proposta, eu não tinha aceito. E isso era numa sexta-feira, eu me reuni com o pessoal da Portuguesa para que eu ia fazer um contrato com o São Paulo. Cheguei lá, me reuni com o pessoal do São Paulo e não assinei esse contrato, ficou de boca, voltei para a Portuguesa, e tinha me comprometido em fazer o último jogo domingo com a Portuguesa, que esse foi meu grande erro também. Nesse inteirinho aí, foi uma confusão danada, convocaram-se a federação, ou seja, enfim, não fui para São Paulo, fiquei mal visto, todo mundo achando que eu tinha armado essa situação para me valorizar,
enfim, saí da Portuguesa logo em seguida e foi muito ruim. Essa foi mais uma outra decisão equivocada da minha parte como treinador. E dali eu fui, dali em 2007, voltei, aí voltei para o Fluminense, Fluminense muito ruim. Saí do Fluminense, fui para o Grêmio, também muito ruim. Aí que eu decidi dar um tempo da minha carreira, fui para a Itália ficar um período na Itália. Foi aí que eu decidi ser empresário, porque chegando lá, o Leonardo estava no Milan, e o diretor do Milan, que era um grande amigo meu, que tinha sido diretor da Udinese, me chamou para eu ser o representante do Milan na América do Sul. E um desses momentos na Itália, que eu fui acompanhando o Milan, num jogo contra o Veneza, em Veneza, chegando lá, encontrei duas pessoas muito amigas, entendeu? Que um era o presidente e o outro era o contador, que era da Udinese, que foi do Veneza. E que me perguntaram se eu conhecia, se eu tinha um centroavante para eles. Aí eu indiquei o Tuta. Não sei se você lembra do Tuta. Lembro, pô. Eu indiquei o Tuta. Passou pelo Flamengo também. Passou pelo Flamengo também, que eu levei para o Flamengo. Foi? Foi eu que levei para o Flamengo junto com o Léo Rabelo. E eu também que fiz o Luiz Alberto do Sant'Antienne. Lembra do Luiz Alberto, zagueiro? Lembro. Fui eu que vendi para o Sant'Antienne quando eu era empresário. Ou seja, quando eu estou voltando de Milão, eu já vim com a proposta de ser representante, com um contrato de 3 anos na América do Sul, e vim também com um jogador engatilhado, que era o Tuta. Aí eu falei, poxa, agora eu fiz uma experiência horrível na Portuguesa, Fluminense e Grêmio. Pô, agora eu tenho 2 propostas interessantes, que é uma do Milan, de ser representante, contrato de 3 anos, e ser empresário. Aí me juntei ao Léo Rabelo e vendi o Tuta para lá. Aí fiquei sendo representante na América do Sul por 3 anos. Foi aí que eu decidi a ser empresário. Entendeu? Aí fiquei empresário por 4 anos e depois voltei como treinador também. Quer dizer, algumas decisões equivocadas que atrapalharam a minha carreira de treinador, que eu acredito que se eu não tivesse tomado algumas decisões equivocadas que fazem parte da nossa trajetória, né? Eu teria sido um bom treinador. Mas faz parte. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Acho que não tem nem que se queixar disso, não. É o que tinha que ser feito no momento. Claro. Ponto. Né? Na realidade, o homem, aonde tem uma bola rolando, esse homem está no meio. É beach soccer, é futebol, é atleta, foi empresário, foi treinador. O cara vive pra bola. E chegou também a comentarista, né, irmão? Comentarista. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Como é que foi essa experiência, cara? Comentarista foi bom. Eu sempre... E na Copa de 94, eu sempre, nas minhas paradas, né, de treinador, eu sempre fui convidado, sempre me convidavam para fazer comentários no Sport TV. Ou de futebol ou de beach soccer também. E nunca me fizeram uma proposta, porque a minha vida era treinador, né? E, logicamente, o objetivo era esse, e a possibilidade de ganhar mais dinheiro também era e ter uma vida melhor. Uma vida melhor no sentido de uma carreira melhor, né? Aí foi em 2012, nesses problemas todos que eu tinha de ficar em time pequeno, que eu fui campeão até pelo Brasiliense na Série B, né? Em 2005. Em 2004, pelo Brasiliense. E de outras decisões equivocadas, tal, enfim, eu só estava dirigindo time de Série B, de Série D, de Série C. Aí, quando me veio a proposta em 2012 do Sport TV para me dedicar a comentarista. Aí eu aceitei. Fiz um contrato de 3 anos, depois renovei por mais 2, depois renovei por mais um, e agora em 2018, no início de 2019, eu não renovei o contrato. Na sinceridade, eu
eu nunca fui um cara de palavra fácil, entendeu? Eu sempre tive um pouco de dificuldade, eu era muito direto nos meus comentários. Isso, às vezes, incomodava muito as pessoas, principalmente as torcidas, né? E mais principalmente ainda a torcida do Fluminense, porque eu não conseguia ser um pouco maleável, entendeu? Eu era sempre muito direto e incomodava as torcidas. Isso me incomodava também, entendeu? De não saber ter aquele jogo de cintura, de fazer de ficar um pouco no emprego. Nunca foi do meu caráter, da minha índole, né? E que às vezes a gente tem que ser, né? E eu nunca consegui ser. E como que está a sua vida hoje, Edinho? Quais são os planejamentos aí? Que você é um cara inteligente, fala que não foi de palavra fácil, mas está dando uma palestra para a gente aí, ó. Como é que é a humildade do homem? Mas como é que está a tua vida hoje e o que você almeja de futuro? O que a gente pode esperar do Edinho? Até para a galera aí, os tricolores, rubro-negros aí, almejarem algo desse ídolo. Não, o que acontece? O que eu poderia, até falaram aí na live, a pergunta que eu poderia ter sido presidente do Fluminense, acredito que não, porque no Fluminense, acho que hoje é diferente, mas no Fluminense só podia se candidatar quem era benemérito, sócio benemérito, coisa assim, coisa que não era o caso, né? Mas eu poderia ter feito parte um pouco da política, que também nunca foi do meu caráter, né? Fazer política assim, mas poderia ficar mais dentro do Fluminense. Isso não aconteceu. Então, hoje, o meu pensamento é assim, depois que eu saí do Sport TV, eu fui fazer o curso da CBF, da licença A, porque para ter o credenciamento, a me candidatar a voltar a ser treinador de futebol, essa era a primeira opção, e eu fiquei o ano inteiro de 2019 pensando nisso, estudando e elaborando um pouco melhor tudo isso. E agora, em 2020, já no 2019, final de 2019, o Tombense, que é liderado pelo Eduardo Uran, um grande empresário, amigo meu também, com o Lani, que é o presidente do Tombense, os dois são sócios, me convidaram para ser o coordenador técnico do futebol aqui em Tombos, numa equipe de ótima estrutura, totais condições para os jogadores desenvolver o futebol deles, e eu tentar usar toda a minha experiência e meu conhecimento para que possa o Tombense estar figurar entre os primeiros de Minas Gerais, que já está, é o segundo colocado hoje, conseguir uma vaga para a Copa do Brasil, que praticamente já seguramos essa vaga, e disputar a Série C e almejar a Série B no primeiro momento, esse ano ainda, entendeu? Não sei quando que o futebol vai voltar, mas nós estamos caminhando para esse projeto muito bom, a equipe está muito boa, muito bem estruturada, e a intenção é essa, de subir gradativamente com a equipe do Tombense. Fica já nossa torcida aqui, desejo que dê tudo certo aí. A Nação Urubu está aqui no Instagram com o Edinho, depois amanhã já estará no YouTube, Facebook, grupos de WhatsApp, a gente depois compartilha com geral, Edinho, essa live vai ser vista aí por muita gente. Muito Irmão, bacana isso. A questão toda é a seguinte, o Flamengo, para a gente finalizar, até uma dúvida minha, né? Estão perguntando aqui de faixa roxa também, não estão? E aí eu vou ter que te dar um pau, eu sou marrom, aí vou pegar, fala aí, é faixa roxa mesmo? Marrom e roxa, marrom pode ser roxa e roxa pode ser marrom, né? Você pode, disso, né? Depende de onde você tem essa marrom. Também. Essa roxa, né? Eu vou te falar, na realidade eu tenho 30 anos de jiu-jitsu. Eu já era para ser preto há muito tempo. Indas e vindas, cirurgias, aí eu tive que largar de mão. Então eu sou um marrom meio gato, entendeu? Não? Eu sou faixa roxa do gordo. Ah, porra, então tá explicado, pô. Tá balançando a cabeça assim, né? Porra, aí o cara já... Aí. Para receber a roxa, é roxa mesmo, né? É a roxa mesmo. Rapaz, para você ter uma ideia, eu fiquei na Azul uns 8 anos, Edinho. Caramba, meu Deus do céu. Você deve ter parado um pouco, né? Não, cirurgia, várias coisas, competia e tal, mas é maravilhoso, né? A arte suave é uma terapia, né, irmão? Porra. Hoje eu faço aquele master, né? E lá no Gordo,
eu treinava de manhã, né? De 8 horas, de 8 às 9h30. E de 7 às 9, ou de 7 às 8, era boxe, né? Boxe com o professor do Rafael dos Anjos, todos esses professores aí. Todos esses faixas roxas aí que viraram grandes lutadores do MMA aí, né? Do UFC. E de 8 às 9h30 era só faixa preta. Era só faixa... Então era rola e tu apanhava de todo mundo, entendeu? E chega uma hora que você fala, porra, se for pegar uma azulzinha desse ou um roxinho, tu vai brincar, né? Vai brincar só com os caras. Até para esclarecer, meu mestre também ele tem muita notoriedade aí no cenário nacional, que é o mestre Xandu, um dos pioneiros também no Rio de Janeiro. Então, cara, saudoso mestre Xandu. Mas a última pergunta minha, eu queria saber, sem clubismo, o Flamengo implantou gestão, né? Uma coisa difícil de se implantar, principalmente no futebol brasileiro. Eu queria saber se você ainda tem algum contato com o Fluminense e se o Fluminense hoje tem algum projeto também de gestão, se eles têm crescido nesse sentido. Como é que está o Fluminense hoje, em termos de gestão? Eu acho que hoje o Flamengo é uma gestão a ser seguida, entendeu? Em todos os sentidos, porque a gente está vendo a seriedade e está vendo isso se traduzir dentro do campo em todos os sentidos também, porque as contratações que o Flamengo tem, que em princípio poderia gerar um pouco assim de maluquice, como o Flamengo tinha essa fama até de fazer essas maluquices de jogadores, depois não podia pagar, e trazia prejuízos futuros para os outros presidentes, uma dívida imensa que, em um certo momento, o Flamengo, como todos os clubes, estão cheios de dívida, né? Então, eu acho que hoje em dia o Flamengo é um exemplo a ser seguido. O clube que começou, inclusive foi campeão aí algumas vezes, o próprio Palmeiras está vendo que não está conseguindo chegar perto do Flamengo, em termos de resultado. Um passado bem recente agora também, o Cruzeiro foi campeão 3 vezes brasileiro. Como é que pode? Hoje a equipe está na Série B e cheia de dificuldades, com uma gestão lá dentro, que agora implantaram lá para verificar todas as contas do clube, ou seja, está devendo não sei quanto, vai ter que pagar agora não sei quantos milhões aí em alguns dias, senão vai perder 6 pontos na Série B. Ou seja, e o Flamengo a gente não está vendo isso. O Flamengo está cada vez crescendo mais. Eu acho que é uma gestão a ser seguida, porque se não seguir essa gestão, a tendência é ficar para trás. O futebol brasileiro, outro dia me perguntaram, no futebol italiano, quantas equipes para ganhar o campeonato? Uma equipe só. No futebol português, Benfica e Porto. No futebol alemão, Bayern. No futebol brasileiro, era Flamengo, era Grêmio, era Atlético Mineiro, era Internacional, era Palmeiras, Corinthians, pelo menos umas 10, 12. Hoje, me fizeram essa pergunta. Hoje, eu não vejo ninguém que possa seguir o Flamengo. Hoje não tem. O Flamengo está... Tanto naqueles cavalinhos do Fantástico, a gente via no domingo, a distância é muito grande. E no outro domingo, a gente falava assim, vai diminuir. E a distância cada vez está aumentando, né? E é essa distância dos cavalinhos que o Flamengo está dos clubes. Inclusive, se os clubes não encurtarem quer dizer, não forem se aproximando do Flamengo, o Flamengo não vai se aproximar dos clubes. Não é nem a questão do resultado em si, é a questão da gestão. Por quê? É ruim para o futebol ter uma hegemonia tão grande assim, a não ser que eles se espelhem como você está falando. O Flamengo disparou, agora a galera está tentando alcançar o Flamengo em termos de gestão. Pô, legal. Agora, o Flamengo disparou, está ganhando tudo 20 anos seguidos e falindo o restante, para o futebol de uma forma macro, é prejudicial. Só que o Flamengo não está avisando o futebol brasileiro. O Flamengo está avisando uma coisa maior. Isso aí. Está mirando o maior. E todos os clubes do Brasil, né, não do Brasil, da América do Sul, também visam isso. Porque hoje o melhor título é a Libertadores.
E o Flamengo, e verdade. todos os clubes estão visando isso. Né? Então, ou seja, o Flamengo, ele não tem mais agora que olhar para trás. São os clubes que têm que olhar para frente. Porque o Flamengo tem que olhar para frente para a Libertadores e ganhar um Mundial. E mais um projeto mais audacioso, que eu já escutei algumas vezes, acho que você, como flamenguista, que o flamenguista é sempre otimista, né? E se andou falando que a ideia era o Flamengo disputar uma Copa dos Campeões. Você não ouviu falar isso? Não vi. Não ouviu falar isso? Ou seja, eu fiquei com pena do Barcelona, do Real Madrid, que iam perder, né? Mas ou seja, não é um projeto, se o negócio continuar assim, não é um projeto difícil, né? De se infiltrar lá. Não sei. É mais difícil logisticamente, sim. Mas, entendeu? Eu acho que os clubes têm que olhar para frente. Não é o Flamengo. Porque o mundo é assim. Não adianta agora. Foi o que o Horta fez. O Horta olhou para trás, porque para fortalecer os times, né? Para fortalecer um campeonato. Mas hoje, em termos de marketing, de venda e tudo, é cada um olhando para si. Porque eu não preciso olhar para trás. Quanto mais eu ganhar, mais eu vou ganhar. Quanto mais eu ganhar, mais flamenguistas vão se tornar flamenguistas, mais flamenguistas vão consumir, mais o mundo inteiro vai consumir o Flamengo, e é isso que eu quero. Se os outros não vêm, sou eu que vou pela minha estrada. Se eles quiserem me acompanhar, liga o Waze e vem atrás, cara. Vem atrás, isso aí. Isso aí. A explosão... É o que eu penso do futebol, entendeu? Explosão rubro-negra tá passando aqui, grande Edinho, live boa, Nação Urubu 81, não tem nada a ver com isso. Cara que é brabo. Aí o Bernardo Belfort, JJ Jiu-Jitsu. Parabéns pela live, muito bem conduzida, entrevistado é fera. Entrevistado é fera. Eu não fiz nada, eu não sou jornalista, não sou repórter, sou nada. Cara que é o cara. Sérgio Assunção. Eu sou muito fã do Edinho, me espelhava nele, grande ser humano, honesto, uma pessoa fantástica. Pô, valeu, Sérgio. Abraço para mais alguém. Também. Ih, rapaz, tem até consulado do Grêmio aqui, ó. De Anitta Garibaldi. Grêmio, grande abraço aí também. Do Grêmio eu fui campeão, campeão gaúcho e o primeiro capitão a levantar a taça da Copa do Brasil. O Grêmio foi o primeiro campeão e o primeiro a levantar a Copa do Brasil fui eu. Pô, mas 87, cara, 87 tu não ganhou, porque o título é do esporte, não é isso, não? Ele falando? Não, pô, estão falando... Eu falo isso até hoje. Quem foi o maluco que inventou isso, Edinho? Fala pra mim, vou dar um homoplata nele. Vou dar um homoplata pra não matar? Vou dar um homoplata só. Fala aí. Quem foi que inventou isso, cara? Mas tá lá, né? A gente tem que... Quer dizer, a gente entende o lado do esporte, né? E do torcedor também, que é um torcedor muito fanático. Sim. É fanático o torcedor do esporte, como muitos lugares por aí tem fanatismo. E às vezes a gente fica meio centralizado, concentrado no Rio de Janeiro, e não consegue ter essa percepção, entender que nos outros lugares tem futebol é paixão. E no esporte é paixão também. E a CBF deu o título para eles. O que a gente pode brigar? A gente, dentro do campo, entendeu que nós ganhamos e eles têm o título que a CBF deu. Então, a gente tem que respeitar isso, né? Me desculpa, Brasil. Me desculpa, mas 87 não dá, não. A não ser que alguém aí agora nessa live saiba, não desmerecendo o esporte, com todo respeito, mas quem souber listar o time do esporte de 87 aí na live agora, eu nunca mais falo que o título é do Flamengo. Pô, pelo amor de Deus. Edinho, meu irmão, vamos para as considerações finais. Ó, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe sempre, irmão. Tá? Te proteja aí de tudo aí. E, tranquilo. Com a palavra aí, o homem, professor Edinho, falou que não sabe que não é muito de falar, não. Pô, tá doido. Manda aí, meu filho, rebenta. Não, tranquilo. Beleza aí, parabéns pela condução, parabéns a todo mundo. Obrigado. Aí que participou da live, né? Posso dizer que foi uma satisfação muito grande. Quando eu joguei no Flamengo, o período que joguei no Flamengo, respeitei sempre. Eles têm essa percepção que eu respeito. Nunca tive nenhum problema com o Flamengo, apesar de todo flamenguista entender e saber que eu era tricolor. Em nenhum momento eu coloquei isso em jogo
na época que eu estava lá, sempre fui um profissional muito sério, e como o Marcelo falou, que é verdade, era o primeiro a chegar e o último a sair, sempre foi assim, dentro do campo. As únicas vezes que eu fiquei de fora do Flamengo, é uma outra coisa importante. Eu jogando com a camisa do Flamengo, somente no Campeonato Brasileiro, eu nunca perdi um jogo eu estando em campo com a camisa do Flamengo. As vezes que eu fiquei de fora foi num acidente que teve, numa confusão que teve com o Giovani contra o Vasco da Gama, que eu não lutava jiu-jitsu ainda, e levei uma porrada dele no chão. Aí. Livramento, hein, Giovani? Livramento, hein, Giovani? Quebrei e afundei o malar e fiquei um mês fora, né? Aí era brasileiro, o Flamengo estava ainda altos e baixos, e quando eu voltei, depois dali o Flamengo, não por causa de mim, lógico, né? Mas o Flamengo pegou aí umas vitórias, e aí chegamos às finais e ao título também. E que título, cara? Porra, Internacional de Tafarel. Tafarel fechando o gol, Deus me livre. Empatamos lá e ganhamos de 1-0 no... 1-0 aqui, gol do Bebetinho. Bebetinho foi lá e guardou. Teve um dilúvio antes, isso também vocês acho que não sabem, teve uma negociação para ver se ia ter jogo, se não ia ter jogo. A gente concentrava ali em São Conrado e o Internacional concentrava no caramba, aquele hotel ali redondo, esqueci agora, na São Conrado mesmo, Hotel Nacional, eles se concentravam ali, e houve uma negociação para saber se ia ter jogo, se não ia ter jogo. Até o último momento chovia muito, e teve o jogo, e nós ganhamos o jogo de 1-0, gol do Bebeto, que fez gol em todas as partidas. Caraca, o Bebeto tava voando. E aí, nos sagramos indiscutivelmente campeões da Copa União de 1987. E ponto final. Edinho, grande abraço, meu irmão. Ficaria até amanhã aqui batendo papo, mas a galera acho que já não aguenta mais ver minha cara aqui, já tá mandando a gente sair fora. Meu irmão, obrigado, tá? Saudações rubro-negras. Saudações, tem Valeu, irmão.